Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime, para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber a Tamares Parreira. A Tamares é diretora de alianças e canais Latam América da Medalha. Tamares, obrigado por ter aceito o convite, a gentileza de poder estar me ajudando a fazer um programa da Prime para falar da tua história, da tua carreira, do teu momento, do teu futuro. Seja bem-vinda. Poxa, Luciano, muito obrigado. Olá a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui hoje com você nesse bate-papo e a ideia é a gente escorrer um pouquinho sobre o que aconteceu e o que vem pela frente, né? Agora, a gente estava falando ali antes, nos bastidores, eu destaquei a sua energia em realizar as coisas, em correr atrás das coisas, porque às vezes as pessoas acham que tudo cai do céu, né, Tamares? Na verdade, nada cai do céu, né? Eu queria que você compartilhasse com o nosso telespectador a tua trajetória, essa tua carreira e como é que nasceu esse teu dinamismo, esse teu espírito empreendedor de não só se envolver, né, mas estar conectado com as coisas, com a tendência, com os momentos. Por favor, compartilha aí essa tua trajetória com o nosso telespectador. Muito bacana, Luciano. Puxa, acho que é um bom ponto para começar, né? Tudo aconteceu há mais aí de 20 anos, né, no mercado de tecnologia. E eu acredito que a energia ela vem a partir do momento em que eu começo a me conectar com as pessoas corretas no mercado e aquilo começa a se traduzir em alguns negócios. Isso vira combustível. E à medida que eu vi isso se repetindo, enfim, aí foi uma trajetória de repetição nesse sentido e de conexão com pessoas. Eu sou uma pessoa da área de alianças e parcerias, né, como você mesmo comentou, então eu acho que a peça fundamental dessas conexões são as pessoas que eu encontro durante essa jornada. Agora, a tua função principal como uma diretora de alianças e parcerias, qual é, Tamares? Hoje, fundamentalmente, eu olho ecossistemas, então a gente conecta, eu olho sempre representando uma companhia, né? Eu represento uma tecnologia, nesse momento a Medalha, aqui na América Latina. Então, hoje eu olho o mercado de experiência de clientes, por exemplo. Eu verifico, a Medalha tem uma plataforma de gestão de experiência de clientes. Eu vou olhar para o mercado e olhar quais são os serviços necessários para entregar um projeto como esse para o nosso mercado aqui no Brasil e na América Latina. E também se existem tecnologias complementares à tecnologia da Medalha nesse momento para que a gente faça uma melhor oferta para o mercado. E aí eu vou atrás das conexões das pessoas para que a gente viabilize esses projetos. Agora, você indiscutivelmente está numa posição importante hoje como uma executiva numa grande empresa. Você sonhou chegar onde você chegou, você fez planos, as coisas foram acontecendo, você foi correndo atrás. Como é que foi essa tua trajetória quando se fala em evolução, em derrubar as barreiras? Porque as pessoas acham que a vida é fácil, né, Tamares? Elas acham que tudo... Né? E não é, né? As pessoas elas não olham as pedras que nós precisamos quebrar, né? Elas normalmente focam na onde nós estamos, né? E a gente sabe que nada acontece sem a gente pagar um preço, né? Como é que foi? Você já sonhava em chegar onde você chegou? Essas coisas foram acontecendo? É bem interessante, Luciano, porque eu venho de um histórico, né? Meu pai já vinha de automação industrial. Então ele vem lá, né? Década de 80, 90, no segmento de automação industrial global, né? Empresas globais. E eu sempre preparada para uma família, eu posso até citar, né, para aquela época eu fui criada pelos meus avós, uma família machista, né, tinha um lugar para o homem, para a mulher, mas eu sempre olhando aquela experiência que ele tinha nessas companhias, aquilo me chamou muito a atenção, tanto que eu tenho, né, todo o meu histórico, eu sou bacharel em Direito, fiz o OAB, mas acabei me conectando em tecnologia, lá na década de 90 com HP. Então, acho que foi uma construção, tem um pouco da minha história, eu já enxergava os primórdios da tecnologia ali pela automação industrial, num cenário global em que o Brasil estava sempre inserido, e meu pai era uma dessas pessoas, e aí, a partir daí é que eu comecei a projetar. Acho que eu sempre quis estar num lugar onde ele, né, esteve, isso era um desejo interno, mas a construção aconteceu ao longo da jornada. A capacitação, para mim, acho que foi a peça fundamental para ir rompendo essas barreiras e realmente estar atualizada dentro de um mercado que é tão dinâmico como o da tecnologia. Você citou o papai, você chegou a ser desafiada por ele ou você auto se desafiou para poder chegar onde você chegou? Excelente ponto. Eu me autodesafiei, porque ele colocou um espaço muito delimitado
para Tamares. E aí acho que essa foi a primeira barreira que eu tive que vencer, que foi dentro de casa, né? E criada pelos avós, imagina, uma geração anterior, explicar para minha avó que eu realmente queria ir trilhar um caminho um pouco diferente, que eu queria viajar, eu queria me conectar com pessoas de vários países. E aí eu fiz isso aos 21 anos, eu já trabalhava, estudava, fui fazer um curso na Inglaterra e os avisei 15 dias antes. E a partir daí... Para não ter problema. Para não ter problema. E a partir daí eles já entenderam que realmente ia ser um pouco difícil parar a Tamares. E por que a opção por direito, Tamares? E depois esse viés de tecnologia? Por conta desse lugar em que ele dizia mais humanas, né? As áreas de humanas são um pouco melhores para as mulheres e as exatas para os homens. Ele era um físico. E eu falei, ok, né? Comecei por humanas e ao longo do caminho eu me capacitei muito para poder hoje falar de tecnologia com os engenheiros, com os analistas de sistemas e com os arquitetos de solução. E olhando para trás agora, lembrando das conversas e dos desafios que você autoimpôs e que de uma maneira intrínseca também estava na sua família, o que passa na tua cabeça, Tamares? Acho que muita realização, muita inspiração. Eu acho que ela começou em casa e a partir do momento que eu me conectei com o mercado, aquilo me brilhou os olhos e a partir do momento que isso acontece, acho que aí vem essa energia, né? Porque eu falei, puxa, é exatamente isso que eu gostaria de fazer e eu estou fazendo. Então, a partir do momento que eu consigo me conectar e impactar a vida das pessoas através da tecnologia, isso para mim é algo também fenomenal, porque há 20 anos atrás, tecnologia era algo muito empírico, difícil até de tangibilizar. Hoje a gente sabe, até por conta, né, da pandemia, todo mundo foi atravessado pela tecnologia. Essa questão do digital veio para todo mundo muito rapidamente. Então eu fico feliz de saber que hoje a tecnologia está tão próxima da vida das pessoas e aí o meu intuito é que esteja cada vez mais. Agora, você tem uma história com esse livro, ou esse livro tem uma história com você, não sei qual é o local aí exatamente, a ordem da importância, né? Você confidenciou para mim que esse livro foi um divisor de águas na tua história, na tua carreira, né? Como é que foi o teu encontro nesse evento específico, o que ele de fato teve de impacto como virada de chave para você, Tamares? Não, foi incrível, Luciano. Isso foi em 2019, em agosto. Alguns meses antes eu fui convidada pela Mariana Winter, que era, né, uma parceira de negócio, na época eu estava na Amazon, e ela na Vetex, hoje um grande unicórnio brasileiro. E aí ela me chamou para ser embaixadora do Capital Feminino. Era um portal de conexão de mulheres em tecnologia. Falei, puxa, interessante, né? Me conectei, ela falou, eu gostaria que você falasse sobre esse tema. E aí, nessas discussões, ela comentou, né, sobre alguns autores importantes e veio o nome da Sally Helgesen. Por coincidência, um mês depois, ia ter o lançamento do livro, o título em inglês, How Women Rise, em português, né, Como as Mulheres Chegam ao Topo, e eu me inscrevi. Fui muito feliz, falei, puxa, vou conhecer uma literatura. Ela é uma professora em Harvard, hoje com 71 anos. Na década de 90, ela já lançou literatura, né? Era Female Advantage, a vantagem feminina. Eu falei, como é que uma mulher está pensando sobre esse tema há tanto tempo? Né? E está em Harvard, que é um nome bastante importante. A Tamares foi para o evento e lá encontrei quase 2.000 pessoas. Falei, uau! Olha o tamanho disso, Sally junto com Marshall Goldsmith, que é, né, um preparador de grandes CEOs no mundo, e foi isso que chamou minha atenção. Um homem e uma mulher falando de um tema tão relevante na construção de algo maior, né? Eu acho que não tem um lado ou outro, né, hoje estamos aqui, eu, né, Tamares Parreira, você, Luciano. Então, eu acho que é essa combinação perfeita. E nessa literatura, para mim, foi o divisor de águas. Acho que aquele clique para falar, puxa, tem tudo a ver com a minha história de alianças e parcerias. Eu conecto pessoas, e não é pessoas, né, do sexo feminino ou masculino. São pessoas, são profissionais, e a partir daí a gente gera algo diferente. E os frutos estão aqui, né? Embaixadora do Projeto Capital Feminino, diretora do Comitê de Governança ESG, investidora anjo na Pool Primo Rico. Isso tudo já é fruto desse encontro que você teve nesse evento e desse encontro que você teve com esse jeito mesmo? Foi. Então não é só discurso. Não é só discurso. E realmente essas iniciativas aconteceram depois desse evento, né? Se a gente olhar a linha do tempo, e exatamente, foi aquele despertar. Porque a Célia, ela traz
ela traz realmente um olhar do mundo corporativo e como é que as mulheres estão inseridas nesse mundo corporativo e como elas podem se preparar para jogar o jogo do mundo corporativo, né? Acho que para cada segmento existem algumas regras e não vale a pena a gente, puxa, eu quero impor a minha regra para participar desse jogo. Não, aprenda, né, como é que funciona, qual é o código de conduta, enfim, como é que esse mercado funciona e se prepare para atuar nele. Acho que esse é o grande ponto. Faço um convite aí a todos, né, que querem desenvolver suas carreiras, independentemente de serem homens ou mulheres, de dar uma lida nesse livro, vale a pena, tem insights importantes. Muito bom, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui um assunto com a Tamares Parreira. Tamares é diretora de alianças e canais Latam American da Medalha. Nós voltamos no instante. O RPA está chamando cada vez mais atenção em todo o mundo. Você sabe o que é? Robotic Process Automation, ou simplesmente RPA. É a automação de processos de negócio através do uso de robôs de software, que simulam a interação humana com os sistemas, automatizando ações que atualmente são realizadas manualmente pelas pessoas. E quando falamos de robôs, não estamos falando de robôs que andam por aí como nos filmes da Guerra nas Estrelas. Estamos falando de um robô virtual, presente dentro de uma ferramenta de automação. É o chamado boot, configurado para executar tarefas operacionais e rotineiras como se fosse uma pessoa. O robô é treinado para realizar uma sequência de passos e ações nos sistemas como se fosse um usuário. Com o treinamento, é gerado um script, que o boot seguirá fielmente a cada execução. Ele pode então ser agendado para executar os passos como se fosse uma pessoa operando o sistema, mas fará isso 5 vezes mais rápido, com menos erros e com a rastreabilidade das ações. Você deve estar pensando quais atividades dentro da sua empresa podem ser feitas por um robô RPA, certo? Vou te dizer algumas e o conceito vai ficar mais fácil. Faturamento e emissão de nota fiscal, conciliação diária de pagamentos, alimentação de sistemas RP, extração de informações de outros sistemas para abastecer o sistema interno ou geração de relatórios, captura de documentos e transformação em dados estruturados e muito mais. A lista de coisas que poderíamos automatizar está ficando cada vez mais longa. O Instituto de Pesquisa Gartner traz que até 2021, 90% das médias e grandes empresas terão ao menos um processo apoiados por RPAs. Cada vez mais, empresas estão se voltando para a automação robótica de processos, para agilizar as operações da empresa e reduzir custos. Acompanhe nossos próximos vídeos para entender quais são as vantagens, se o RPA é aplicável à sua empresa e como o controle pode te ajudar nisso. Até lá! Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Tamares Parreira. A Tamares é diretora de alianças e canais Latam América da Medalha. Tamares, a gente falou bastante sobre a tua trajetória no primeiro bloco, né? Falamos dos desafios aí e dos altos desafios da sua trajetória, falamos da importância do seu livro, e a gente chega agora nessa nossa conversa falando um pouco sobre o poder de influência que você tem hoje, principalmente no universo de executivos do mercado brasileiro. Isso é uma responsabilidade, isso é um privilégio. Como é que você avalia o reconhecimento que o mercado tem em relação ao trabalho que você faz, porque é um trabalho que você faz em prol de executivas, e a gente sabe que o papel da mulher, diferentemente do papel do homem, a mulher é multifuncional, por isso que Deus criou assim, né? Porque se não fosse assim, por isso que os homens conseguem fazer uma coisa cada vez, vocês conseguem fazer 3, 4. Mas como é que você se vê hoje com essa responsabilidade de falar, de ser a porta-voz hoje das executivas no Brasil? Poxa, Luciano, como a gente estava comentando, eu nem me vejo nesse lugar, né? Foi a partir de uma jornada, de uma história real, né? Que tem altos, tem baixos, tem tropeços e muito aprendizado no meio desse caminho. Eu acho que hoje isso acontece como consequência, né? Fico até honrada com esse lugar, mas eu acredito que ele é uma construção conjunta, não só de mulheres, mas, né, eu digo profissionais, mulheres e homens, e também influenciando outras mulheres, não do ponto de vista de influência, mas de uma troca, né, um bate-papo e uma troca de experiências, trocar o que aconteceu com a vida daquela pessoa, com a minha, e talvez esse conjunto possa construir alguma coisa diferente.
Eu não gosto muito de receita pronta, porque eu acho que cada um vem de uma jornada, vem de uma história, e eu gosto daquilo que se conecta com o que você realmente é, porque tudo isso fica muito fácil formar aí alguns personagens para o mercado, a gente sabe disso, mas eu acredito que só fica realmente aquele que tem, que entrega o resultado, precisa ter um resultado a partir daquilo, você tem que impactar alguma coisa, tem que mudar algum índice, tem que mudar a vida de alguém, então gosto, fico muito feliz, mas eu acredito que é só o começo. Fugir um pouquinho da pauta aqui, se você me permitir, o que tira a Thammares do sério hoje? O que a Thammares tem dificuldade de lidar? O que tira do salto hoje? O que te tira do centro, Thammares? Tem algo que você tem dificuldade em lidar e em aceitar? Tem. E essa é minha marca. Quem me conhece sabe. Quem está aí do outro lado vai entender bem do que eu estou falando. Não é à toa que meus caminhos acabaram se conectando. Apesar de eu falar muito de ecossistema, que são empresas que estão fora da empresa onde eu trabalho, enfim, daquela governança, esse tema de ESG, governança, ética, compliance, coisas que estão muito na moda hoje em dia, eu venho batalhando muito nos últimos anos para colocar o Brasil e a América Latina num contexto mundial de que é possível fazer negócios na nossa região com transparência, dentro da regra e com ética. Parece muito clichê, mas isso é uma das coisas que deixa a Thammares muito, muito brava. Então, eu acho que a gente pode flexibilizar algumas regras para fazer negócios, mas a gente é muito conhecido pelo jeitinho, e isso é uma coisa que me incomoda bastante, e as pessoas percebem. Agora, eu sou particularmente, Thammares, apaixonado por histórias inspiradoras, né? Eu acho que a gente sempre pode, e sem nenhuma soberba, né, influenciar positivamente as pessoas, quer seja pela nossa trajetória, quer seja pelo nosso posicionamento, quer seja pela influência que a gente tem. E a tua história é uma história inspiradora, né? Desde que você saiu lá da tua casa, que você já tinha ali uma necessidade de construir teu espaço, a tua trajetória, aonde você chegou hoje, você falou, está apenas começando, né? A importância que você vê, Thammares, de você compartilhar essa tua trajetória, a tua história, para poder mostrar para as pessoas que hoje sonham em chegar em algum lugar importante e acham que eles não têm condições, capacidade, talento para isso. Você acha que você também tem esse papel a partir da sua história? Puxa, Luciano, hoje fazendo essa reflexão aqui com você, é bem interessante. Eu sempre fiz isso dentro das organizações, ou no ecossistema dessas organizações, fazendo mentorias, né, para o time mais jovem, mentorias externas. Hoje eu vejo que pode amplificar um pouco esse trabalho, né? Esse espaço que você está dando aqui para a gente hoje, contar essa história que tem um alcance tão importante aí com vocês, eu acredito que já é um primeiro passo. E sim, obrigada, acho que hoje também é mais um novo despertar para algumas iniciativas no sentido de amplificar essa voz, essas histórias. Eu acho que existem muitas histórias como a da Thammares, que não são vistas e ouvidas, e eu acredito que sim, eu posso dar um pouco de espaço e a gente trocar um pouco de informações nesse sentido. Você faria algo diferente na tua história? Eu faria, com a cabeça da Thammares hoje, aos 45 anos, né? Sim. Mas com a Thammares, que galgou aí essa trajetória, e é uma trajetória que não é meteórica, né? São 27 anos no mercado, ela é muito tradicional, se a gente for olhar, existem histórias um pouco mais rápidas que a minha, mas não, eu gosto, porque isso me dá uma tranquilidade de tudo que eu falo, ou que eu apresento, alguma sugestão que eu dou, enfim, pode ser inspiradora ou não, são coisas que eu realmente vivi. Isso dá para mim uma tranquilidade. Puxa, aqui pode escorregar, tome cuidado. E não quer dizer que a pessoa não vai e realmente vai escorregar naquele ponto. Mas eu gosto da minha trajetória, eu acredito que ela me constituiu e hoje faz da Thammares uma pessoa um pouco mais tranquila, né? Eu tinha uma velocidade, aquela ansiedade de querer algo muito rápido, mas hoje eu gosto do que eu construí. Eu não faria diferente, não. E como é que você consegue equilibrar a tua vida profissional da tua vida familiar, Thammares? Onde que você encontra o equilíbrio necessário para que nenhum desses dois lados sejam prejudicados? Esse é um ponto incrível. Hoje em dia está muito em voga falar sobre
equilíbrio, ainda mais com a pandemia, tudo se juntou no mesmo espaço. Antes a gente ainda conseguia separar um pouco isso. Mas eu vi, ao longo da minha carreira, eu vi famílias se desfazendo. Grandes executivos que eu admirava demais e executivas realmente com aí uma segregação familiar muito complicada, porque é difícil, não é fácil. Foge até um pouco do humano tentar dar conta de tudo isso. Eu fui procurar autoconhecimento. Primeiro entender onde eram os gatilhos da Tamares. Para mim isso foi fundamental e faço um convite. Primeiro se conheçam, saibam quem você é e a partir daí você faz melhores escolhas. Eu acho que foi isso que me ajudou muito. Então, sim, fui fazer um curso de psicanálise lá quase 4 anos para entender primeiro como as pessoas funcionam, como a Tamares funciona e como é que eu me relaciono nesse meio. E aí eu consegui combinar o que realmente me fazia bem. Tenho um casamento aí de 16 anos, tenho uma família que eu gosto muito, os filhos do coração, tenho uma avó que hoje, fui criada por ela, que está com 90 anos, então quando eu olho para tudo isso e eu tenho um pouco de tempo para usufruir dessa vida, eu fico bem contente. Segunda vez que você fala dos avós e eu percebo que brilha os teus olhos, né? Uhum. Qual a importância que eles têm e tiveram na sua vida? Acho que total. Eles trazem essa tranquilidade, uma base muito forte e acho que uma genuinidade. É muito genuíno o que essas gerações anteriores fizeram, porque acho que o acesso aos recursos que a gente tem hoje de tecnologia, de informação, eram muito menores. E aí vem uma coisa que eu sempre estou atenta, que é essa tal sabedoria. E eu acho que isso marcou muito a minha história, de entender que existem várias formas de chegar no mesmo lugar, só que os caminhos podem ser diferentes. Não precisa estar todo mundo no mesmo ritmo, no mesmo momento, usando as mesmas ferramentas. Falei um pouco para você também nos bastidores sobre a Prime, né? A Prime ela tem hoje uma missão de desafiar executivos C-Level a sair das suas tocas para poder desenvolver relacionamento e não simplesmente se conectar com pessoas. Né? Se conectar com pessoas hoje, tirando a pandemia, mas você pode ir em centenas de eventos que estão acontecendo simultaneamente em São Paulo especificamente, você pode conhecer quem você quiser. O desafio é assim, como é que depois da conexão eu desenvolvo o relacionamento? E poucos executivos no Brasil conhecem a ciência do network, né? Que tem um processo estruturado, tem uma metodologia onde essa metodologia ela vai te levar a desenvolver relacionamentos estratégicos, quer seja para acelerar negócio, ou quer seja para alavancar a carreira. E você é uma pessoa que já me disse que investe, sempre investiu em relacionamento. Como é que você vê hoje esse desafio, Tamares, que o executivo tem em criar um espaço, entender que ele não é a empresa, ele está numa empresa e que ele tem uma carreira que ela precisa ser blindada através de relacionamento. Como é que você vê hoje esse desafio que muitos executivos lidam entre cumprir as responsabilidades que eles têm dentro das organizações e não esquecer da sua carreira? É um excelente ponto, Luciano. E algo que eu reflito todos os dias, mas também foi algo que sempre teve muito presente. Eu estou nessa posição, tanto que eu experimentei muitas coisas no mercado de tecnologia. E as pessoas me perguntam, puxa, Tamares, você é uma millennium? Se olhar sua trajetória, e vocês podem ver no meu LinkedIn, aliás, faço uma recomendação, usem o LinkedIn, que é uma excelente ferramenta para se apresentar para o mercado e se relacionar com ele. Mas eu acho que entrar e sair pela porta da frente, criar essas relações e compromissos, deixando uma história boa para ser contada. Eu gosto muito disso. E também demorei um tempo, Luciano, não foi rápido. Eu sempre também achei que essas atividades extras que a gente coloca, e eu tenho uma série de iniciativas, que elas iriam distrair da minha atenção principal para o trabalho. E se eu pudesse fazer uma recomendação para esses executivos utilizem esses outros grupos que têm assuntos que são conectados com o seu negócio para te tornar um profissional melhor, porque isso amplifica a visão, isso te dá uma visão um pouco maior além do seu segmento. E eu acho que é a partir daí que as conexões acontecem de verdade e não só, você não vai buscar um profissional, uma pessoa ou uma conexão no LinkedIn somente no momento em que você precisa de uma ajuda, de uma recomendação ou de fechar um negócio. Isso acontece antes. E eu acho que esses grupos, pode ser um grupo dentro da sua comunidade, um grupo de estudo, enfim, eleja alguns grupos que realmente façam sentido para você, para a sua história, para o seu negócio e a partir daí desenvolva esses relacionamentos.
Tavares, infelizmente o nosso programa é curto, o papo está super, hiper, mega agradável, mas infelizmente eu preciso encerrar o nosso programa e não poderia encerrar de uma maneira diferente, senão agradecendo mais uma vez pela tua gentileza, por ter se deslocado até aqui e ter proporcionado essa experiência muito bacana, não só para mim, também para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu quem agradeço, Luciano, e obrigada a todos. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e carreiras. Lembrando que o nosso programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.